Aquela noite nunca saiu de mim. Não importa quantos anos tenham passado, ainda posso sentir o frio da maçaneta girando devagar, o som abafado dos meus próprios batimentos e o peso de um silêncio que me ensinaram a manter. Eu era só uma criança, mas aprendi cedo a esconder a dor, a disfarçar o medo, a sorrir enquanto minha alma se despedaçava por dentro. Cresci acreditando que aquilo devia ser enterrado, esquecido, apagado. Mas a dor não se apaga. Ela, Cielo, se espalha, se transforma em sombra. E foi essa sombra que me acompanhou por toda a vida. Até o dia em que decidi não me calar mais. Meu nome é Helena Duarte. Nasci e moro até hoje na cidade de Salinas, no interior de Minas Gerais. Tenho 65 anos e sou professora aposentada da rede municipal. Dei aula por mais de 30 anos. Alfabetizei gerações inteiras aqui. E ainda sou reconhecida na rua como tia Helena por muitos ex-alunos. Levo uma vida simples, tranquila. Gosto de cuidar do meu jardim. Ir à feira aos sábados, tomar café com as vizinhas na varanda. Salinas é daquelas cidades onde todo mundo se conhece, onde o tempo passa mais devagar e as notícias correm rápido. Vivo sozinha desde que meus filhos foram embora para Belo Horizonte. Mas nunca me senti solitária. Sempre gostei dessa calmaria. Do interior, desse jeito quieto de viver, onde até o vento parece respeitar o silêncio das manhãs. Por fora, minha vida sempre pareceu tranquila. Por dentro, no entanto, carreguei durante décadas uma história que ninguém nunca imaginou. Então, gostaria de pedir para curtirem e se inscreverem no canal. Isso me faz ter a certeza de que a minha história pode ajudar outras pessoas. Me conta nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Eu estava com a mão gelada quando coloquei a flor sobre o caixão do meu pai. Meu coração não sentia nada. Nem dor, nem alívio. Só um silêncio estranho, feito um vácuo dentro do peito. Os olhos dos meus irmãos estavam vermelhos. E os netos menos meus filhos e os filhos deles menos choravam discretamente, em respeito. Eu, no entanto, observava tudo como se não fizesse parte daquela cena, como se fosse um fantasma caminhando entre os vivos. Ao capelau estava ao cheial, como era de se esperar, Adelino Duarte sempre foi visto como um homem respeitável. Pai de família, ativo na comunidade, um homem de princípios, como diziam. Se ao menos desconfiassem, o cheiro de flores misturado ao de café passado na cozinha da igreja me enjoava. Fiquei em pé, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, tentando controlar a respiração. À minha frente, vi meu irmão Carlos se aproximar, os olhos marejados. Ele se virou para mim e colocou a mão no meu ombro. Você não vai dizer nada, Helena? Ele perguntou com a voz embargada. Balancei a cabeça, evitando os olhos dele. Não tenho o que dizer, Carlos. Ele franziu o senho, como quem se ofende com a minha frieza. Ele era nosso pai, com todos os defeitos. Ainda era nosso pai. Mordia os lábios para não dizer o que ardia na garganta e só respondi num sussurro. Defeitos é pouco. Mas Carlos não quis ouvir. Como sempre. Se afastou com um suspiro pesado, balançando a cabeça em desaprovação. Como fazia quando éramos crianças, e eu dizia algo que ele não compreendia. As pessoas passavam por mim, oferecendo condolências. Uma prima distante me abraçou com força e disse: sei o quanto você o amava. Eu a olhei por um instante, sem entender se ela estava sendo sarcástica ou apenas cega como todos os outros. Não corrigi. Apenas me afastei com uma desculpa vaga. Na fileira da frente, minha neta mais nova brincava com o véu do vestido da mãe, sem entender o peso daquele momento. Fiquei observando a cena por tempo demais, até que algo dentro de mim começou a queimar. Um nó na garganta, uma lembrança. Intrusa, indesejada, emergiu sem aviso. Era noite. Eu tinha 9 anos. E ouvi a maçaneta do meu quarto girar devagar. Agarrei minha bolsa com força. A textura do couro nas minhas mãos me trouxe de volta ao presente. A capela parecia mais sufocante. E o ar rarefeito. Andei até a saída sem me despedir de ninguém. No caminho, passei pela mesa onde estavam expostos os pertences do meu pai, o relógio dourado,
os óculos de leitura, uma foto com todos nós ainda crianças. Meus olhos pousaram nessa imagem como um estalo. Ali estávamos, tão pequenos, tão inocentes, todos de branco. Ele atrás, com as mãos pousadas em meus ombros. Aquele gesto que antes parecia carinho, hoje me dava náusea. Lembrei do peso daquelas mãos. O peso do silêncio que carrego há mais de 50 anos. Meus pés ganharam velocidade. Quase tropecei nos degraus da igreja do lado do fora. O céu estava nublado, mas o ar era menos opressivo. Caminhei até o jardim lateral e me sentei num banco de pedra ofegante. Vi que uma folha tinha caído no meu colo e fiquei ali, encarando aquele pedaço seco de árvore como se ele soubesse tudo. Era estranho. Uma parte de mim esperava sentir algo naquele dia. Talvez algum tipo de paz, quem sabe até uma leve vingança do destino por finalmente tê-lo levado. Mas não! Era como se a morte não tivesse encerrado nada. Como se ele ainda estivesse ali, em cada canto da minha memória, em cada pedóculo daquela história que ninguém mais sabia. Fechei os olhos e deixei a lembrança vir. Eu pequena, com o cabelo preso em 2 tranças, deitada na cama com um cobertor até o queixo, a porta se abrindo devagar e ele sussurrando: "Xi, não chora, vai ser rápido." Em Goalie, aquela cena se repetia toda vez que eu ficava sozinha. Cresci aprendendo a fingir que nada acontecia. Aprendi a sorrir nas fotos, a tirar boas notas, a ajudar a mamãe na cozinha, como se meu corpo não fosse um campo de batalha. E agora, décadas depois, com ele morto ali no caixão, ainda me sentia refém. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem da minha filha perguntando onde eu estava. Respondi que precisava de ar, que já voltaria. Mas eu sabia que não voltaria. Não queria participar daquele teatro mais uma vez. Não queria me sentar ao lado dos que fingiam ter sido criados por um homem bom. Não queria ouvir mais ninguém dizer que ele era exemplo de dignidade. Era como se cada palavra dessas rasgasse um pouco mais a minha pele. Fiquei ali sentada por quase meia hora, vendo as pessoas saírem da capela aos poucos. Algumas me acenavam de longe, outras me ignoravam. Carlos passou perto de mim e parou por um instante. "Você não vai até o cemitério?" perguntou, tentando manter a calma. "Pra quê?" respondi sem encará-lo. "Pra enterrá-lo, pra colocar um ponto final." Olhei pra ele e, dessa vez, deixei sair. "Você quer saber a verdade?" "Carlos, eu enterrei esse homem há muito tempo. Enterrei quando ele entrou no meu quarto pela última vez. Enterrei quando decidi nunca contar pra ninguém. Enterrei cada parte dele que me tocou. E sabe o que sobrou? Isso aqui é essa mulher que você não conhece mais, que se calou a vida inteira para manter a ilusão de que nossa família era perfeita. Eu não vou ao cemitério. Eu não vou rezar por ele, porque ele nunca foi pai para mim. E agora, finalmente, ele também não é mais um segredo." Carlos ficou pálido. Seus olhos se encheram de algo que eu não soube decifrar. Choque, vergonha, dúvida. Ele quis dizer algo, mas preferiu virar as costas. E eu agradeci por isso. Porque ali, naquele banco, pela primeira vez em muitos anos, senti que o silêncio que me sufocava estava começando a se romper. Não com alarde com Riva, mas com uma firmeza que me surpreendeu. Era como se a mulher que eu fui durante toda a vida estivesse finalmente dizendo: "Basta." Não foi o velório de um pai. Foi o enterro de uma mentira. E isso eu sabia. Era só o começo. Na manhã da leitura do testamento, acordei com uma sensação estranha, como se estivesse indo para um julgamento e não para um cartório. Me olhei no espelho e percebi como o tempo havia marcado meu rosto. As rugas ao redor dos olhos não eram só da idade, mas da memória. De tudo o que nunca foi dito. De todas as vezes que engoli o grito. Vesti uma roupa sóbria, calça escura, camisa bege de linho, e prendi o cabelo em um coque frouxo. Não queria parecer frágil, não queria parecer nada. Apenas estar ali,
Cumpri aquela obrigação e ir embora. O escritório do advogado ficava no centro da cidade, em um prédio antigo que cheirava a papel envelhecido e madeira encerada. As paredes eram cobertas de prateleiras lotadas de pastas e livros jurídicos, e o relógio na parede fazia um tic-tac irritante, como se marcasse não o tempo, mas a expectativa de todos ali dentro. Carlos já estava sentado quando cheguei, com uma pasta de couro no colo e expressão compenetrada, como se estivesse numa reunião de negócios. Com um aceno contido, sem me olhar nos olhos. Ao lado dele, nossa irmã mais nova, Toriza, mexia no celular, inquieta. Era visível que não queria estar ali, mas também não queria perder a parte que lhe cabia. Sentei na ponta da mesa, distante deles, e mantive a postura ereta. O advogado, um homem grisalho chamado Dr. Vinícius, nos cumprimentou com formalidade e abriu uma pasta marrom claro. Sua voz era firme, um tanto grave, mas mantinha um tom de neutralidade que parecia treinado para não expressar juízo. Vamos começar, ele disse, ajustando os óculos. O senhor Adelino Duarte deixou um testamento registrado em cartório há 3 anos, com uma atualização feita há 8 meses. Leitura formal e objetiva, como ele pediu. Respirei fundo. Não esperava surpresas. Meu pai sempre fora meticuloso com seus bens. Calculista até nos afetos. Ele sabia exatamente como dividir o que tinha menos e como ferir com precisão, mesmo depois de morto. Dr. Vinícius começou a leitura, e cada palavra parecia pesar mais que a anterior. Aos meus filhos legítimos, Carlos Duarte, Teresa Duarte e Helena Duarte, deixo em partes iguais os bens a seguir descritos: o apartamento da Rua São Vicente, o terreno no bairro dos Pinhais e a casa de praia em Itamaracá. Ao ouvir o nome daquela casa, senti um calafrio percorrer minha espinha. Minha visão pareceu turvar por um instante, e por um momento desejei que ele tivesse deixado qualquer coisa, menos aquilo, a casa da praia, a maldita casa da praia. Enquanto o advogado continuava a leitura, minha mente foi tragada de volta para aquele lugar. O chão de madeira rangendo sob os meus pés pequenos. O cheiro de maresia que não escondia o bolor dos cantos. A janela do meu quarto que dava para o quintal. Eu dormia naquele quarto todas as férias de julho. Era para ser um lugar de descanso, mas para mim sempre foi um lugar de pavor. Foi ali, naqueles verões abafados, que meu pai construiu os alicerces da minha dor. Quando ele se aproximava à noite e eu fingia estar dormindo. Quando ele dizia baixinho para não fazer barulho que aquilo era normal, que era segredo, lembrei de cada vez em que via a luz do abajur se apagar e senti meu corpo encolher. A casa de praia não era um patrimônio, era uma cicatriz de alvenaria. Quando voltei à realidade, percebi que o advogado tinha terminado a leitura. Carlos olhava para mim com um leve sorriso de satisfação, como quem havia vencido uma disputa invisível. Teresa ainda estava entretida com o celular. O silêncio na sala foi interrompido por Carlos, que disse: bom, parece justo. Cada um com a sua parte. Eu fico com o apartamento, Teresa pode pegar o terreno, e a Helena com a casa da praia. Todo mundo sai ganhando. Ri de forma amarga, um riso curto que escapou antes que eu pudesse conter. Todos se viraram para mim. Você acha engraçado? Helena, ele perguntou, irritado. Cruzei as mãos sobre a mesa e o encarei com uma serenidade que eu mesma não esperava. Sim, porque é irônico. Ele me deixou justamente aquilo que mais me feriu. A casa onde tudo começou. Teresa levantou os olhos do celular pela primeira vez. Como assim? Ela murmurou, confusa. Não respondi de imediato. Me levantei devagar, como se minhas pernas estivessem pesadas de anos. Me aproximei da janela do escritório e olhei para fora. As pessoas passavam na calçada, apressadas, indiferentes. Ele achava que estava me dando algo de valor. Continuei, com a voz baixa, mas firme. Mas ele só me deu de volta o cenário do crime. Carlos bufou e cruzou os braços. Você vai começar com isso agora?
No Testament. Ele acabou de ser enterrado, Helena. Já não basta o que você fez ontem, saindo no meio do velório, sem dizer uma palavra? Está mesmo decidida a manchar a imagem dele? Virei-me para ele e me aproximei. A imagem dele foi manchada no dia em que ele me tocou pela primeira vez, e você sabe disso, Carlos. Sabia. E escolheu fingir que não via. Como sempre fez. Como a mamãe fez. Como todo mundo fez. Mas eu não vou mais fingir. Não preciso da casa. Não quero essa herança. Quero apenas que vocês saibam a verdade. Turiza regalou os olhos. Papai fez isso com você? Ela perguntou. A voz saindo quase como um sussurro. Assenti com a cabeça. Fez durante anos, quando éramos crianças. E ninguém viu. Ou não quis ver. Ela levou a mão à boca, visivelmente abalada. Carlos, por outro lado, endureceu ainda mais o semblante. Você não tem provas. Não pode simplesmente sair dizendo essas coisas. Ele não está aqui para se defender. Me aproximei dele, o encarei com uma firmeza que me surpreendeu. Nem eu estive, Carlos. Durante anos, eu fui silenciada por ele, por vocês, pela culpa, pelo medo. Agora, a única defesa que me resta é a verdade. E se isso incomoda, é porque lá no fundo você sabe que é real. Saí do escritório antes que mais palavras fossem ditas. Deixei para trás a pasta do testamento, a divisão dos bens, os olhares confusos, as reações de incredulidade. Do lado do fora, o ar estava mais leve, embora carregado de nuvens. Caminhei devagar até o carro, sentindo uma dor estranha no peito, mas também uma força nova. A casa da praia agora era minha, segundo o papel. Mas eu sabia que aquilo não era um presente. Era um chamado. Talvez pela primeira vez eu tivesse em mãos a chance de reescrever a história, de transformar um cenário de horror em algo que pudesse, quem sabe, ser fonte de cura. Entrei no carro, liguei o motor e, antes de ir embora, disse em voz alta, para mim mesma: agora é minha vez de decidir o que fazer com o passado. E naquele instante soube que o silêncio finalmente tinha começado a ceder. No sábado seguinte, com o sol se escondendo atrás de nuvens cinzentas e o vento trazendo umidade do mar, estacionei o carro diante da casa de praia. A fachada estava quase igual à que vivia na minha memória, com a tinta branca descascada em vários pontos e o portão de ferro rangendo ao menor empurrão. Não havia ninguém na rua e o silêncio ao redor tornava tudo ainda mais sufocante. Por alguns minutos, fiquei dentro do carro, com as mãos no volante, tentando convencer a mim mesma de que aquilo era necessário. Não era só sobre enfrentar o passado. Era sobre resgatar quem eu era antes de tudo. Antes dos toques invasivos. Antes do medo enraizado. Antes do silêncio. Respirei fundo. Fechei os olhos por um instante. E em seguida empurrei a porta. Passo em direção ao portão. Era como atravessar um campo minado. Sabe aquilo ali? Cada canto tinha uma lembrança. E que nenhuma delas era leve. Quando entrei, o cheiro me atingiu como uma bofetada. Madeira úmida, mofo, maresia e uma leve mistura de sabonete antigo. O mesmo que minha mãe usava nas férias de Julie. A varanda ainda tinha a cadeira de balanço em que ela lia revistas durante as tardes e, por um instante, consegui vê-la ali, com os cabelos presos num coque apertado, franzindo o senho ao me ver quieta demais. A maçaneta da porta da sala parecia enferrujada, mas girou com facilidade. Assim que entrei, senti o ranger das tábuas sob meus pés, como se a casa soubesse que eu havia voltado. A luz era fraca. As cortinas pesadas filtravam o pouco sol que ainda restava. A sala mantinha quase os mesmos móveis de décadas atrás. O sofá de couro craquelado, a estante com os porta-retratos amarelados e a mesinha de centro com uma toalha de crochê manchada no meio. Toquei levemente o encosto da poltrona onde meu pai costumava sentar. Uma lembrança invadiu minha mente como uma avalanche. Ele me chamando no fim da tarde, pedindo para sentar no colo dele, dizendo que era só carinho de pai, fetiosous.
com força, tentando afastar a imagem, mas ela não saía. Caminhei até o corredor estreito e meus pés pararam diante da porta do quarto em que eu dormia. A maçaneta estava fria. E ao girá-la, senti um arrepio percorrer minha espinha. O quarto parecia congelado no tempo. A colcha de retalhos ainda cobria a cama. E o armário pequeno de madeira ainda tinha as flores entalhadas que eu costumava passar os dedos antes de dormir. A janela estava entreaberta e a brisa trazia o cheiro do mar, misturado ao pó do abandono. Me aproximei da cama, me sentei devagar e senti o colchão ceder sob meu peso, como se reconhecesse a presença de quem havia dormido ali tantas noites em silêncio e terror. Olhei ao redor, tentando absorver o que aquele espaço me dizia agora. Não era só um quarto antigo. Era o cenário de um crime silencioso, cometido entre paredes que ninguém ousou escutar. Abri o armário devagar, sem saber exatamente o que esperava encontrar. Entre os cabides enferrujados, avistei uma pequena caixa de papelão maio amassada. A puxei com cuidado e me sentei no chão, com as pernas cruzadas, como uma criança esperando um segredo. Dentro da caixa encontrei um vestido azul claro, de algodão fino, com renda nas mangas. Lembrei na hora do dia em que minha mãe o comprou para mim, para irmos à missa. Lembro que me senti bonita, mesmo sendo tímida. Mas também lembro que naquela noite, usando o mesmo vestido, fui chamada por meu pai para uma conversa rápida no quarto dele. Passei a mão pelo tecido. E a sensação era de que ele ainda carregava a dor impregnada, como se tivesse registrado cada lágrima que escondi debaixo da coberta. De repente, o ranger de uma porta nos fundos da casa me fez congelar. Por um segundo, achei que fosse ele. Olhei ao redor com o coração acelerado, até perceber que era só o vento. Mas mesmo assim, tremi. Era como se a casa quisesse me lembrar de que ali eu nunca estive segura. Voltei à sala, ainda com o vestido nas mãos. Me sentei no sofá velho e encarei a parede. Tudo naquela casa parecia me observar. As frestas, os quadros antigos, os livros na estante. A sensação era de que o passado estava encurralando meu presente. E então, sem pensar muito, comecei a falar, em voz alta, como se alguém estivesse ouvindo. Como se ele estivesse ali. Você tirou coisas de mim que nem sabia que podia perder. Você me roubou noites inteiras de sono, roubou meu direito de confiar, meu direito de sentir carinho sem medo. E agora, tudo o que você deixou pra mim foi essa casa. A casa onde minha infância morreu. Isso é sua herança? É isso que você achou que eu devia carregar pro resto da vida? Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas não chorei, apenas continuei olhando para a parede como se ela pudesse responder. O silêncio era tão denso que parecia ter peso. E foi nesse silêncio que decidi. Levantei com determinação e fui até a cozinha. Peguei uma caixa de fósforos no armário. Um velho hábito da casa era manter fósforos perto do fogão. Mesmo com um acendedor automático, observei o palito de madeira entre os dedos, como se aquilo pudesse resolver tudo. Mas não era fogo que eu queria. Era justiça. Era recomeço, era dignidade. Joguei o fósforo de volta na gaveta e respirei fundo. A casa não precisava queimar. Ela precisava se transformar. Saí da cozinha e caminhei até a varanda da frente. O céu agora estava carregado, prenunciando uma chuva forte. Sentei-me na velha cadeira de balanço, ainda segurando o vestido, e ali, embalando meu corpo para frente e para trás, como se embalasse a menina que fui, comecei a pensar no que fazer com aquele lugar. Pela primeira vez, a ideia de devolver aquele espaço à vida, de fazer com que ele servisse a outras mulheres, tomou forma com clareza. Se eu tive que suportar tudo aquilo ali dentro, que ao menos outras mulheres pudessem ser acolhidas entre as mesmas paredes, a casa que foi cativeiro poderia finalmente virar abrigo. Fiquei ali até as primeiras gotas de chuva caírem. O cheiro da terra molhada, misturado à maresia, parecia lavar um pouco do peso. Levantei, fechei as janelas, tranquei as portas e voltei ao carro. Enquanto dirigia de volta para casa, pensei em como meus irmãos reagiriam, em como a cidade falaria. Mas naquele momento, nada disso importava. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava guiando o meu próprio caminho. E o que quer que viesse depois,
eu enfrentaria. Porque eu havia entrado naquela casa como vítima, mas saí como dona da minha história. Na segunda-feira seguinte, o céu amanheceu cinzento e a previsão era de chuva o dia inteiro. Mas eu já havia tomado minha decisão. Coloquei uma blusa de lã, peguei meu guarda-chuva e caminhei até a cafeteria onde tinha marcado de encontrar Carlos. Ele insistira que conversássemos com calma sobre a divisão da herança. E eu, embora soubesse o que me esperava, aceitei. Queria que ele ouvisse da minha boca com todas as letras o que eu pretendia fazer com a casa. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado à mesa do fundo, folheando uns papéis. O semblante era fechado, como se estivesse preparando argumentos de defesa. Antes mesmo de ouvir minha acusação, sentei de frente para ele, sem tirar o casaco. A garçonete veio, pediu um café preto. Ele já tinha um pela metade. Ele não perdeu tempo, então perguntou sem rodeios, como se estivesse num tribunal. Vai vender a casa? E então ajeitou os óculos com os dedos finos, o gesto meticuloso que ele sempre teve desde jovem. Respirei fundo antes de responder, olhando bem nos olhos dele. Não, não vou vender. Doar. Por um segundo, o rosto dele congelou. As sobrancelhas se ergueram, os olhos se estreitaram e os lábios se abriram num meio sorriso que misturava sarcasmo e incredulidade. Doar, repetiu com a voz baixa, quase em desafio. Doar para quem, Helena? Você tá brincando comigo? Levei minha xícara à boca com calma. Não estou brincando. Vou doar para uma organização não governamental que acolhe mulheres vítimas de abuso. Ei, Cossa! Vai virar um centro de apoio. Ele bateu a mão na mesa e alguns clientes olharam de lado. Isso é ridículo! Você tá querendo se livrar da sua parte para posar de Marte? É isso, fazer cena de heroína agora depois de velha? As palavras cortaram como lâminas, mas eu não desviei o olhar. Carlos, não se trata de cena trota-sei do Jushka. Aquela casa não me pertence. Nunca me pertenceu. Ela pertence ao passado que vocês fingiram que não existia. E agora vai servir a quem realmente precisa. Ele balançou a cabeça em negativa, como se eu estivesse dizendo o maior absurdo do mundo. Você não tem o direito de fazer isso. Sozinha. Isso afeta o patrimônio da família. Senti uma chama subir dentro de mim, mas contive. A casa está no meu nome por testamento. Legalmente, posso fazer o que quiser com ela. Moralmente, é o mínimo que posso fazer com o que... Alex, e se você tiver um pingo de dignidade, vai entender que o que eu vivi lá dentro não tem preço. O silêncio dele foi denso. Ele mexia os dedos na borda da xícara, inquieto. Finalmente, ergueu os olhos e me perguntou, com uma frieza que doeu mais do que qualquer grito, por que você está fazendo isso agora? Por que não falou nada antes? Durante todos esses anos, a vida inteira você calou. E agora vem com essa história? Fechei os olhos por um instante e senti a respiração pesar. Quando abri, minha voz saiu mais baixa, quase num sussurro. Pork. Agora eu consigo, Carlos. Porque só agora eu entendi que o silêncio também me fazia cúmplice de um crime que nunca foi meu. Eu era uma criança. E mesmo assim, me calei com medo. Me calei por vergonha. Me calei porque sabia que ninguém acreditaria. E quando tentei dar sinais, você desviou o olhar. Todos desviaram. Até a mamãe. Deus a tenha. Ela sabia, mas preferiu preservar a imagem dele. Preferiu acreditar que eu era uma menina dramática. E eu engoli tudo. Anos. Fiz família, tive filhos, sorri em aniversários, te abracei em natais. E tudo isso com um buraco dentro de mim. Agora, Carlos, é a minha hora de deixar esse buraco respirar. Ele se recostou na cadeira, como se as palavras tivessem tirado o ar dele. Seus olhos estavam úmidos, mas ele não chorou. Você devia ter me contado, disse baixo. Eu era só um garoto também. Talvez eu não soubesse como agir, mas você devia ter dito. A raiva me subiu, não por ele, mas por mim. Eu tentei. Uma vez, quando tinha uns 12 anos, lembro que falei que não queria mais ir para a casa da praia.
Você riu e disse que era frescura, que eu sempre fui esquisita, lembra disso? Ele baixou a cabeça, talvez lembrasse, talvez não me importava. E mesmo que eu não tivesse dito nada, não é meu silêncio que deve ser julgado. E o ato dele, e se eu tô falando agora é porque não aguento mais carregar isso sozinha. O silêncio entre nós durou longos minutos. O café esfriou. As conversas ao redor continuavam. Mas dentro da minha cabeça só havia o som das palavras, que finalmente tinham saído da minha boca depois de uma vida inteira trancadas. Carlos se levantou e pegou a pasta que tinha trazido. Você vai fazer o que quiser, de qualquer forma. Mas saiba que essa exposição vai dividir a família, vai manchar o nome dele. Olhei para ele com uma calma que não esperava de mim. Mas, Carlos, ele já nos manchou. Eu só tô limpando o que sobrou. E se a família se divide por conta da verdade, então talvez nunca tenha sido tão unida assim. Ele saiu sem dizer mais nada. A cadeira ficou vazia diante de mim e o eco da conversa ainda batia no peito. Peguei meu casaco, paguei a conta e caminhei devagar pela calçada molhada. O céu, como eu, parecia prestes a desabar. Mas dessa vez, eu sentia que não era uma tempestade de dor, era uma chuva que limpava. Naquela noite, escrevi num caderno a primeira frase que me veio à cabeça. Estou começando a devolver a mim mesma tudo o que me tiraram. E ali, com a caneta na mão, soube que não importava mais quem acreditasse. Ou quem duvidasse. Eu não queria mais justiça no tribunal. Eu queria justiça no tempo. E esse tempo, finalmente, era meu. Na manhã seguinte, acordei com o barulho insistente da chuva batendo na janela. Acordei diferente. Não havia mais aquela angústia paralisante no peito, nem aquele medo constante de ser desacreditada. E uma espécie de alívio silencioso, como se tivesse finalmente respirado depois de anos submersa. Enquanto preparava meu café, olhei para minha própria imagem refletida na janela embaçada. Os cabelos grisalhos estavam presos de forma displicente. O rosto sem maquiagem, os olhos com marcas de noites mal dormidas. Mas havia algo novo ali, uma firmeza, uma mulher que Abe herdou tudo, ainda estava de pé, ainda podia fazer alguma coisa com sua história. Foi então que me lembrei da organização não governamental que ficava a poucas quadras da minha casa. Um lugar simples, que eu passava em frente há anos, mas para o qual nunca havia realmente dirigido o olhar. Lembrava do letreiro azul claro, com letras miúdas, Casa Violeta menos apoio e recomeço para mulheres. Peguei minha bolsa, coloquei uma capa de chuva e fui até lá. Cheguei com os pés molhados e o coração acelerado. O prédio era pequeno, com paredes descascadas e um portão de ferro que já tinha visto dias melhores. Toquei a campainha e logo fui recebida por uma mulher baixa, de sorriso gentil e olhos atentos. Bom dia, posso ajudar? Perguntou ela, enxugando as mãos num pano de prato. Eu hesitei por um instante. A garganta travou, como se as palavras estivessem em fila, esperando coragem para sair. Respirei fundo e disse: meu nome é Helena. Eu gostaria de conversar com alguém sobre uma doação, mas também sobre uma história. Ela abriu mais o portão e me convidou a entrar com um gesto suave. Claro, dona Helena, pode entrar. Meu nome é Márcia, sou coordenadora aqui. Acompanhei seus passos até uma salinha simples, com uma mesa de madeira, 2 cadeiras e uma estante com alguns livros e panfletos coloridos. O cheiro do lugar era de limpeza, café fresco e vida remendada com cuidado. Sentei-me, tirei a capa de chuva e por alguns segundos fiquei apenas olhando minhas próprias mãos. Márcia me observava em silêncio, sem pressa, como quem sabia que certas dores exigem tempo para virar palavras. Então comecei a falar. Falei da casa, da herança, do abuso. Falei com uma franqueza que me surpreendeu. Não, Corey, não hesitei. Apenas deixei que as palavras tomassem forma e saíssem, uma por uma, como um exorcismo necessário. Márcia não me interrompeu uma só vez. Apenas ouvia. Os olhos úmidos, as mãos cruzadas sobre a mesa, o corpo levemente inclinado para frente.
como quem escuta com um coração. Quando terminei, ela levou alguns segundos para responder. Dona Helena, disse ela com a voz embargada, a senhora não imagina quantas mulheres entram aqui carregando histórias parecidas, mas poucas conseguem transformar esse trauma em algo tão generoso. A senhora quer doar a casa para nós? Assenti, com um nó na garganta. Quero, mas mais do que isso. Quero que essa casa tenha outro significado. Quero que ela acolha, que cure. Quero que outras meninas, outras mulheres possam sair de lá diferentes do que eu saí. Quero que o mal que começou ali acabe ali. Ela se levantou e veio até mim, me abraçou com força e pela primeira vez em muito tempo chorei no colo de outra mulher. Não de tristeza, mas de libertação, de alívio. Depois do abraço, ela me mostrou o espaço. A pequena cozinha comunitária, a sala de oficinas, os quartos onde mulheres em situação de risco dormiam por alguns dias até encontrarem um novo recomeço. Vi mulheres de diferentes idades, algumas com filhos pequenos no colo, outras com olhares desconfiados e cansados, mas todas elas de alguma forma estavam ali resistindo. Márcia me apresentou como uma nova amiga da casa. E todas me receberam com sorrisos tímidos e gentis. Uma delas, uma jovem chamada Jéssica, se aproximou e disse: "É a senhora que vai doar a casa? Que coisa bonita! Eu queria ter uma mãe assim." Engoli em seco e segurei a mão dela por um instante. Não precisei dizer nada. Nossos olhos se entenderam. Nos dias que se seguiram, comecei a frequentar a organização não governamental com mais frequência. Levei que não usava mais livros, utensílios de cozinha. Aos poucos, aquela comunidade de mulheres passou a fazer parte da minha vida. A papelada para a doação começou a ser organizada por uma advogada voluntária chamada Valéria, uma mulher elegante, de fala firme e sorriso doce. Quando leu meu histórico e os motivos da doação, ela segurou minha mão e disse: "Helena, esse é um ato de coragem. A senhora sabe disso, né?" Eu apenas balancei a cabeça, com os olhos marejados. E ela completou: "Nem todo mundo tem a chance de transformar o lugar da dor num espaço de cura. A senhora está fazendo história. Nunca fui mulher de discursos, nem de holofotes. Sempre vivi à margem, invisível. Mas agora, pela primeira vez, sentia que estava escrevendo algo que valia a pena ser lido." Uma tarde, Márcia me chamou para participar de uma roda de conversa com outras mulheres da ONGs. Relutei no começo, mas aceitei. Sentamos em círculo, em almofadas no chão, com chá quente sendo servido em canecas diferentes e o cheiro de lavanda no ar. Uma a uma, elas foram contando suas histórias. Algumas haviam fugido de maridos violentos, outras de pais abusivos. Quando chegou minha vez, respirei fundo e disse: "Eu passei 50 anos calada. Calada por medo, por vergonha, por sobrevivência. Hoje eu falo porque quero que vocês saibam que nunca é tarde para romper o silêncio. Que a dor pode ser transformed e que a justiça às vezes não vem dos tribunais, mas das nossas escolhas. Eu escolhi transformar a casa onde fui ferida num lugar onde outras mulheres serão acolhidas. E essa é minha resposta a tudo o que vivi." Depois disso, o silêncio da sala foi preenchido por aplausos suaves, lágrimas contidas e abraços sinceros. Márcia sorriu para mim e disse: "Bem-vinda à resistência, Helena." E naquele instante percebi que algo em mim havia mudado para sempre. Eu já não era só a mulher marcada por um passado sombrio. Eu era agora parte de uma rede, uma teia de mulheres que seguravam umas às outras quando o mundo falhava. E mês do que isso, eu havia encontrado o lugar onde a minha história finalmente poderia florescer. Naquela noite, sentei-me sozinha na sala, com a luz amarelada do abajur derramando um calor tímido sobre o sofá. A casa estava em silêncio. Os ponteiros do relógio marcavam 9h30. E lá fora, só se ouvia o barulho abafado da cidade adormecendo. Segurava o celular entre as mãos com firmeza. Mas o coração acelerado denunciava o tamanho da decisão que estava prestes a tomar. Já fazia dias que a ideia rondava meus pensamentos.
como uma presença insistente batendo à porta. Não era mais suficiente doar a casa, fazer silêncio elegante sobre o passado, continuar na sombra. Eu sentia que havia algo mais que precisava ser feito. Algo que vinha crescendo dentro de mim como uma semente que, mesmo soterrada por anos de medo e vergonha, encontrou uma brecha de luz para brotar. Era hora de contar minha história. Em voz alta, com meu rosto calm, you know, para que ninguém mais tivesse dúvidas sobre o que aconteceu. E, principalmente, para que outras mulheres soubessem que não estavam sozinhas, a câmera do celular refletia meu rosto sem filtros, com as marcas do tempo e da dor impressas em cada linha. Posicionei o aparelho sobre uma pilha de livros da mesinha de centro, sentei-me reta na poltrona e respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. Toquei o botão de gravar e, por um momento, o mundo pareceu parar. Meus olhos buscaram um ponto fixo, como se de lá pudessem vir as palavras certas. E então, sem ensaio, sem roteiro, comecei. Meu nome é Helena Duarte, tenho 65 anos e carrego um segredo há mais de 50. A voz saiu firme, mas baixa, como se mesmo depois de tudo, eu ainda pedisse permissão para falar. Mas continuei. Durante minha infância fui vítima de abuso sexual. O agressor foi meu pai, um homem respeitado na cidade, admirado por muitos, chamado de exemplo por quase todos. Mas para mim, ele foi o algoz da minha inocência. As palavras saíam como um rio represado por décadas. Falei dos quartos escuros, das portas que se abriam à noite, dos olhos que fingiam não ver, dos silêncios forçados. Contei como aprendi a sorrir para fotos enquanto por dentro me quebrava. Como o medo me moldou até mesmo no modo de andar, de respirar, de amar. Por anos achei que era culpa minha. Por anos achei que se eu calasse tudo passaria. Mas o silêncio não apaga. O silêncio apodrece. Pausei, engoli o choro que ameaçava transbordar e segui. Hoje, aquela mesma casa onde tudo aconteceu me foi deixada de herança. E eu decidi transformá-la em um lugar de acolhimento para outras mulheres. Mulheres como eu. A dor não precisa ser uma prisão. Ela pode, com coragem, virar ponte. Esse vídeo é meu testemunho, mas também é meu grito de liberdade. Finalizei com um olhar direto para a câmera, toquei em parar e, por um instante, senti um peso descomunal se desprender dos meus ombros. Como se eu finalmente tivesse devolvido a culpa que nunca foi minha. Demorei alguns minutos para assistir o vídeo. Depois, sem editar, sem cortar, publiquei em meu perfil com o título Herança Manchada, menos minha história, minha voz. Apaguei a luz da sala e fui deitar. Mas o sono não veio. O peito apertado de expectativa, o estômago revirado de medo e a mente repetindo cada palavra que havia dito, me mantiveram acordada até o amanhecer. Quando o dia nasceu, meu celular já havia vibrado tantas vezes que parecia querer saltar da cômoda. Abri os olhos e fui direto à tela. Centenas de notificações, comentários, mensagens, compartilhamentos. Era como se uma barragem tivesse se rompido e um mar de vozes, até então caladas, estivesse se movendo em minha direção. Muitos comentários vinham de mulheres anônimas, com nomes de perfis comuns, dizendo: Helena, sua história é minha. Eu fui abusada pelo meu tio. Nunca contei pra ninguém. Obrigada por me dar coragem. Estou tremendo ao ver esse vídeo. Você falou tudo que eu nunca consegui. Fui tomada por um choro longo, silencioso. Um choro que parecia de como se a dor finalmente tivesse nome, rosto, corpo e mais, como se tivesse escapatória. No início da tarde, Márcia me ligou emocionada. Helena, seu vídeo está se espalhando. Recebemos dezenas de mensagens. Mulheres querendo ajuda. Mulheres querendo doar. Você não tem ideia do que fez. Ela tinha razão. E no fundo, eu sabia. Porque o que começou como um gesto de coragem pessoal estava virando algo coletivo. Uma corrente. Uma revolução pequena e silenciosa, feita de verdades dolorosas,
que não podiam mais ser ignoradas. Recebi também mensagens da imprensa local. Um jornalista de um site da cidade me procurou com delicadeza. Dona Helena, seu vídeo tocou muita gente. Gostaríamos de fazer uma entrevista, contar essa história com o respeito que ela merece. Pensei por um momento, mas aceitei. Não para ganhar exposição, mas porque entendi que o silêncio só se sustenta na escuridão. E eu estava disposta a deixar a luz entrar, mesmo que doesse os olhos no início. Durante a entrevista, mantive a mesma postura do vídeo, sincera, direta, sem dramatizações. Relatei os fatos como aconteceram. Expliquei minha decisão de doar a casa e falei sobre o trabalho da Casa Violeta. Quando a matéria foi ao ar, a repercussão foi ainda maior. Mais mulheres surgiram. Mais histórias vieram à tona. E, com elas, o início de uma rede de apoio viva pulsante. É curioso como, quando uma mulher fala, outras ouvem. E quando outras ouvem, também começam a falar. Era isso o que estava acontecendo. Uma voz puxava a outra. Um relato sustentava o próximo. Pela primeira vez, não me sentia sozinha. Não era mais só a minha história. Era de todas nós. E eu sabia, com cada célula do meu corpo, que havia feito a coisa certa. Ao transformar minha dor em palavra, tinha quebrado o ciclo, tinha desenterrado a verdade e, sobretudo, tinha aberto caminho para que outras pudessem caminhar ao meu lado. Naquele dia, antes de dormir, fui até o espelho do banheiro. Me olhei por longos minutos. E pela primeira vez em muitos e muitos anos, consegui dizer a mim mesma, menos com orgulho, com firmeza, com amor, você sobreviveu. E agora? Tá vivendo? Na manhã seguinte, a entrevista publicada no site da cidade. Saí de casa mais cedo do que o habitual. Precisava comprar pão, frutas e algumas coisas para o almoço. Mas, acima de tudo, queria sentir o mundo. Queeria entre as pessoas como quem carrega um corpo leve, sem o peso do segredo nas costas. O céu estava limpo e o ar tinha o frescor típico das manhãs de outono. Vesti um casaco azul marinho, calcei meus sapatos mais confortáveis e segui a pé até o mercado do bairro. Ao virar a esquina, percebi os olhares. Eram diferentes. Não eram os mesmos olhares atravessados de julgamento que imaginei que enfrentaria. Algumas pessoas me reconheciam, outras pareciam hesitar, como se não soubessem como se aproximar. Continuei andando com a cabeça erguida, tentando me manter firme, mesmo com o coração batendo descompassado. Na porta da padaria, uma mulher de cabelos curtos, com cerca de 40 anos, me interceptou com os olhos marejados. A senhora é Helena, não é? Perguntou com voz trêmula. Assenti surpresa. Ela apertou minha mão com força e disse: obrigada pela coragem, pela verdade, pela minha filha. E antes que eu pudesse responder, ela me abraçou. Fiquei ali, envolvida nos braços de uma estranha, mas com uma intimidade que ultrapassava qualquer formalidade. Era como se nos reconhecêssemos em algum lugar mais profundo, onde não existem nomes, apenas cicatrizes. Depois que ela se afastou, entrei na padaria ainda com os olhos úmidos. O atendente, um rapaz que sempre foi cordial, sorriu diferente. Seu vídeo, minha mãe assistiu. Ela chorou muito. Disse que queria ter tido sua força. Apenas sorri, sem conseguir responder. Peguei o pão e algumas frutas e saí. A cara, esquina. Uma nova reação. Um aceno, um olhar solidário, um gesto contido de respeito. Pela primeira vez, senti que não era mais invisível e que, ao contrário do que sempre temi, a verdade não me isolou. Pelo contrário, me conectou, mas nem todos os olhares foram gentis. Quando voltei para casa, encontrei um envelope pardo na caixa de correio, sem remetente, lacrado com fita adesiva. Abri ali mesmo, sentindo um frio no estômago. Dentro, uma notificação extrajudicial. Meus irmãos estavam tentando me impedir de continuar falando publicamente. Alegavam difamação, mancha no nome da família,
desrespeito à memória do pai. Senti as pernas tremerem por um instante. O velho medo, a velha culpa, a velha sensação de estar errada. Mas respirei fundo. Não era mais aquela menina. Não era mais a mulher que se calava por medo de escândalo. Entrei em casa, sentei-me. À mesa, liguei para a doutora Valéria, advogada da organização não governamental. Contei o que havia recebido. E ela ouviu com paciência. Helena, isso não tem base. É só uma tentativa de intimidação. Eles estão desesperados. Você não está sozinha. Estamos. Calm, Volka. Ouvir aquilo me devolveu o chão. Mesmo com um apoio legal, confesso que passei o resto da tarde inquieta. Fui até a Casa Violeta para espairecer. E lá encontrei Márcia organizando uma roda de conversa com novas moradoras. Quando me viu, abriu um sorriso largo. Você viu quantas mulheres chegaram depois do seu vídeo? Estamos precisando até de mais colchões. Tem gente ligando, querendo ajudar. Sua voz ecoou, Helena. Ecoou longe. Fiquei em silêncio por alguns instantes, observando o movimento. Uma moça jovem, com um bebê no colo, limpava a mesa da cozinha. Outra lia um livro sentada no sofá. E ali, no meio de tantas histórias, recomeçando, percebi. Eu não podia recuar, porque agora minha história não era mais só minha. Era ponte. Era farol. No fim da semana, fui convidada para falar num encontro comunitário na igreja onde minha mãe frequentava. O convite partiu de um grupo de mulheres que formavam a pastoral da família. Fiquei surpresa. A igreja sempre foi um lugar onde sorri para manter as aparências. Mas algo em mim disse que era hora de voltar. Cheguei antes, sentei nos últimos bancos, observei o altar. O cheiro de madeira encerada. As velas queimando lentamente. Os bancos rangendo ao mínimo movimento. Tudo aquilo me levou de volta aos domingos da infância. Quando chamaram meu nome ao microfone, minhas mãos suavam. Mas caminhei até a frente com passos firmes. O salão estava cheio. Muitos rostos conhecidos. Alguns que preferiam fingir que não me viam. Outros que olhavam com respeito. Peguei o microfone e respirei fundo. Boa noite, eu sou Helena Duarte e por muito tempo fui só filha de Adelino Duarte. Um homem de prestígio, um pai admirado. Mas por trás das paredes da nossa casa, ele foi meu agressor. Hoje eu venho aqui não para destruir memórias, mas para reconstruir verdades. Porque verdades não quebram famílias, mentiras, sim. O silêncio, sim, contei minha história de novo. Não com raiva, mas com verdade. Contei da caça, da doação, da Casa Violeta, das mulheres que agora tinham onde recomeçar. E dizendo, se uma só mulher nessa sala guardar segredo de dor por medo do que vão dizer, então o meu silêncio terá voltado. E isso eu não posso permitir. O salão permaneceu em silêncio por alguns segundos depois que terminei. Depois os aplausos vieram, fortes, longos, emocionados. Vi uma senhora do grupo da pastoral enxugando os olhos com um lenço. Da segunda fileira se levantou e disse: minha mãe passou por algo parecido. Ela nunca teve coragem de contar. Obrigado por ter falado por ela. Saí dali com um coração leve, mas ainda inquieto, porque sabia que a luta estava apenas começando. E que a reação dos meus irmãos era só mais um capítulo de uma longa história de negação familiar. Mas agora eu tinha algo que nunca tive antes. Escuta. E com ela, uma rede. E com a rede, força! Caminhei de volta para casa naquela noite com passos lentos e firmes. A lua cheia iluminava a rua e eu percebi que mesmo que tentassem apagar, minha história, ela já tinha sido contada, já tinha sido ouvida. E mais importante ainda, já tinha encontrado eco naquela manhã. Quando cheguei diante da antiga casa da praia, algo no ar parecia diferente. O portão de ferro já não rangia mais com o peso do abandono, pois havia sido trocado por um novo, pintado de branco. Com flores de madeira entalhadas por artesãs da Casa Violeta. A fachada, antes marcada pelo tempo e pela dor, agora exibia cores suaves, janelas com cortinas claras e vasos de plantas pendurados sob o beiral. O cheiro de tinta fresca ainda flutuava no ar.
misturado ao perfume do manacá plantado no jardim da frente. Bem onde antes ficava o banco quebrado, onde eu sentava sozinha, tentando entender o que era aquela angústia que me corroía por dentro. Levei a mão até o trinco do portão e, ao empurrá-lo, ouvi as vozes femininas, vivas, fortes, risadas, conversas, uma criança gritando: "Olha o que eu fiz, tia!" E, acima de tudo, um som que eu nunca imaginei ouvir naquele lugar: alegria. Ao entrar no pátio, vi Márcia agachada ao lado de duas mulheres, ajudando a plantar uma muda de lavanda num canteiro recém-formado. Elas me viram e se levantaram com sorrisos largos. Márcia veio ao meu encontro e me envolveu num abraço apertado. "Seja bem-vinda à sua nova casa, Helena. Ou melhor, a casa de todas nós." Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas dessa vez não eram de dor, eram de gratidão, de espanto, de uma emoção que nascia do contraste brutal entre o que aquele lugar representava no passado e o que estava se tornando agora. Entrei devagar, como quem pisa em solo sagrado. A sala, antes escura e abafada, agora tinha janelas amplas abertas, paredes em tons claros com quadros pintados por mulheres da comunidade e almofadas coloridas espalhadas pelos sofás. Um mural de cortiça exibia frases escritas à mão. "Aqui mora a cura. Toda mulher tem direito a recomeçar. Você não está sozinha." Caminhei pelos corredores com passos lentos, reconhecendo os cômodos, mas não a sensação que agora habitava neles. O antigo quarto, onde eu dormia menos, onde tantas memórias se quebravam no escuro, havia sido transformado em uma brinquedoteca. Havia tapetes de borracha no chão, brinquedos de madeira, desenhos colados nas paredes, e ali, sentada com um grupo de crianças, estava a Jéssica, a jovem mãe que conheci semanas atrás. Ao me ver, ela levantou com a filha no colo e caminhou até mim. "Dona Helena, olha só a creche que a gente conseguiu montar. Essa aqui é a Sofia, minha filha. Ela agora dorme onde a senhora chorava, mas dorme em paz, sem medo." Sei a pequena Sofia no colo e senti o peso doce da infância que eu nunca tive. Passei os dedos pelos cabelos dela e disse, com a voz embargada: "Que bom que ela pode crescer num lugar onde ninguém vai tirar o direito dela de ser criança." Enquanto percorria o restante da casa, vi outras mulheres pintando uma das paredes externas. Sorriam enquanto se sujavam de tinta. Algumas contando piadas, outras cantando. Ao me ver, uma delas disse: "Helena, estamos fazendo um mural com histórias. Cada uma aqui vai pintar uma palavra que represente o que encontrou nessa casa. A sua já está ali." Caminhei até a parede e vi, desenhada em letras grandes, a palavra resistência, com meu nome escrito logo abaixo. Toquei a tinta ainda fresca e senti um arrepio subir pela espinha. Era como se aquela tinta tivesse o poder de selar a minha história, não como uma ferida, mas como um ato de revolução íntima. Na cozinha, mulheres preparavam o almoço comunitário, uma panela de feijão fumegava no fogão enquanto outra cortava legumes com precisão. O aroma de comida caseira invadia o ambiente. Misturado à música que tocava baixinho num rádio, uma delas se aproximou e me ofereceu um prato. "Fizemos tudo com o coração. É o mínimo por tudo que a senhora knows do." Olhei ao redor e pensei: não fui eu quem deu. Foi a vida que devolveu. Depois do almoço, Márcia me chamou para uma reunião no antigo quarto do meu pai. Um cômodo que eu evitava desde que pus os pés naquela casa pela primeira vez, após tantos anos. Agora, o espaço havia sido transformado em uma pequena biblioteca. As estantes, doadas por voluntários, estavam cheias de livros sobre direitos das mulheres, empoderamento, educação infantil e também romances, poesias e até gibis. Márcia apontou para a poltrona junto à janela, onde um caderno repousava sobre uma almofada. "Estamos criando um acervo de histórias reais. Testemunhos escritos à mão por todas as mulheres que passam por aqui. Queremos que a sua história seja a primeira a inaugurar esse livro." Me aproximei do caderno, toquei sua capa de couro e disse: "Minha história não é mais um segredo.
Pode ser escrita, lida, contada, porque agora ela não me pertence sozinha. Sentei-me na poltrona. Peguei a caneta e comecei a escrever. Cada palavra era uma libertação. Cada frase, uma parte do peso que eu deixava para trás. Quando terminei de escrever, fechei o caderno e me levantei. Márcia me olhou com carinho e disse: temos planos grandes, Helena. Queremos expander. Abrir outras casas, levar a casa Violeta para outras cidades. Seu gesto foi a semente. A senhora tem noção disso? Respirei fundo e respondi: eu só quis quebrar um ciclo. Eu só quis impedir que outras meninas vivessem o que eu vivi. Se isso pudesse multiplicar, então valeu cada lágrima, cada silêncio, cada noite sem dormir. Fiquei até o final da tarde naquela casa. Ajudei a servir o lanche, li histórias para as crianças, abracei mulheres que chegaram pela primeira vez com os olhos baixos e os ombros encolhidos. Vi em cada uma delas um reflexo da menina que fui, mas também vi algo novo, a mulher que eu me tornei. Forte, serena, presente. Na hora de ir embora, fiquei na porta por alguns minutos, observando a casa à distância. A luz do pôr do sol tingia as paredes de dourado e, por um momento, tive a nítida impressão de que ela sorria para mim. Aquela casa antes prisão. Agora era abrigo. Antes ferida. Agora cura. Antes silêncio, agora voz. Caminhei até o carro com passos leves, como quem, finalmente, deixa um capítulo para trás. Mas antes do entrar, olhei mais uma vez para trás e sussurrei: obrigada por ter sobrevivido comigo. E dentro de mim, soube com toda certeza: nunca é tarde para transformar a dor em casa. A carta chegou numa manhã qualquer, daquelas em que o céu está opaco e o silêncio da casa parece mais denso que o normal. Eu estava na cozinha, preparando café. Quando ouvi o carteiro chamar pelo portão, ele me entregou uma pequena pilha de correspondências. E ali, entre propagandas e contas, havia um envelope bege sem logotipo, com meu nome escrito à mão. O reconhecimento veio antes mesmo que eu abrisse. Aquela letra firm, inclinada para a direita. Os traços seguros demais para alguém que sempre preferiu se calar quando o assunto era dor e Rado Carlos. Sentia as mãos tremerem enquanto me sentava. Ah, Meissa! Havia meses que não nos falávamos. Desde a tentativa dele de me calar por meios legais. Como se fosse possível esconder décadas de horror com o peso de um papel timbrado. Naquela época, eu fiquei abalada, sim. Mas não recuei. Agora, ali estava a resposta que eu nunca imaginei receber. Um gesto tardio, mas que ainda pulsava com a força de algo que precisava ser dito. Abri o envelope devagar, como quem abre uma ferida antiga para limpar pela última vez. O papel dentro era simples, pautado, com a mesma caligrafia firme. Começava sem rodeios. Helena, se você está lendo isso, é porque reuni coragem suficiente para deixar de lado o orgulho e o medo. Limite silêncio, cada palavra me atravessando, com uma mistura de dor, surpresa e algo que beirava a paz. Ele continuava: durante muito tempo, me agarrei à imagem do nosso pai como um homem decente, porque era mais fácil, mais confortável, mais seguro. A verdade que você trouxe à tona destruiu a infância que eu acreditava ter tido. Mas agora entendo que não fui eu quem teve algo destruído. Foi você quem teve tudo tirado. Accord seguia com um tom de humildade que eu nunca havia escutado sair da boca dele em toda a nossa vida. Peço perdão por ter negado sua dor, por ter tentado silenciar sua voz quando você finalmente encontrou coragem para gritar. E you não oposou? Voltar no tempo! Mas posso começar a caminhar ao seu lado, mesmo que tarde. E mesmo que em silêncio, fechei os olhos por um instante, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Era a primeira vez que um dos meus irmãos reconhecia, sem desculpas ou rodeios, o que havia acontecido. A primeira vez que alguém da família validava minha história com palavras claras, nuas, limpas. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei dentro de um livro que estava sobre a mesa. Não liguei para ele.
Não respondi. Não senti que precisava. Algumas respostas não precisam de retorno, menos apenas de escuta. E pela primeira vez ele estava me escutando. Naquela mesma tarde, fui até a Casa Violeta. Levei comigo a carta, o coração mais leve e uma ideia que já vinha amadurecendo há dias. Ao chegar, encontrei Márcia na varanda, conversando com duas mulheres recém-chegadas. Ela sorriu ao me ver e logo percebeu que havia algo diferente no meu semblante. Boa tarde, Helena. Aconteceu alguma coisa? Perguntou com aquele jeito acolhedor que já era sua marca. Sentei-me ao lado dela e tirei a carta da bolsa. Entreguei-a sem dizer nada, e ela leu com atenção, os olhos passando devagar por cada linha. Quando terminou, me olhou com suavidade e disse: ele ouviu. Ele não só ouviu, como teve coragem de escrever. Isso, Helena, isso é uma rachadura na estrutura do silêncio. Concordei com a cabeça, sentindo um nó na garganta. Sim, e isso me fez pensar numa outra coisa. Tá na hora de contar essa história inteira, com começo, meio e recomeço. Foi então que contei a ela sobre o livro que comecei a escrever. Um relato da minha vida, mas também um espelho de tantas outras. Já havia rascunhado capítulos, anotações, frases soltas em cadernos, mas agora, com a carta do Carlos, eu sentia que a história estava pronta para ser contada. Quero que outras mulheres possam se ver nas minhas palavras. Não só nas dores, mas na transformação. Quero que saibam que dá para sobreviver. Dá para florescer. Márcia segurou minha mão e disse: vamos publicar. Vamos lançar aqui na Casa Violeta. Vai ser a primeira de muitas histórias a ganharem o mundo. E naquele instante, entre planos e sonhos, percebi que o ciclo finalmente estava se fechando. As semanas seguintes foram de trabalho intenso. Entre os compromissos com a ONG, os encontros com mulheres e as tarefas cotidianas, me dediquei ao manuscrito. Cada página escrita era como costurar minha própria pele. Como refazer a colcha da minha história com novos tecidos mais resistentes. Escrevi sobre a menina silenciosa, a mulher ferida, a avó que reencontrava forças nos olhos das netas. E escrevi principalmente sobre a liberdade, sobre o dia em que transformei a Casa do Medo em abrigo. O título veio como um sussurro. Herança manchada. E por ironia do destino, nunca um nome fez tanto sentido no lancamento. A Casa Violeta. Stavachaya. Mulheres que haviam passado por ali, voluntários, apoiadores, jornalistas, até vizinhos curiosos. Entre eles, vi Carlos, parado discretamente no fundo da sala, com os olhos fixos em mim. Não trocamos palavras naquela noite. Apenas um aceno respeitoso. Um olhar de reconhecimento. No palco improvisado, li trechos do livro, compartilhei lembranças e reforcei, como sempre, que a culpa nunca é da vítima. Ao final, fui abraçada por tantas mulheres que perdi a conta. Uma delas, idosa, me segurou pelos ombros e disse: você contou a minha história sem saber. Eu me escondi por quase 80 anos. Hoje é como se tivesse 20 de novo. E eu chorei com ela. Chorei por mim, por ela, por todas nós. Naquela noite, ao voltar para casa, deixei o livro na estante da sala, ao lado de uma vela acesa. Sentei. Na poltrona, olhei para o teto e respirei fundo. Tudo o que eu precisava dizer havia sido dito. Tudo o que eu precisava sentir havia sido sentido. Agora era tempo de viver. E viver sem o peso de um passado escondido. Eu não era mais só uma Soul Brave. Eu era autora da minha própria história. E isso, depois de tudo, era a maior herança que eu poderia deixar para o mundo hoje. Ao entrar novamente naquela casa que por tanto tempo foi sinônimo de escuridão, senti uma estranha leveza nos ombros. Os passos que antes eram temerosos, arrastados pelo peso de lembranças que insistiam em gritar no silêncio, agora pisavam firmes no chão de cerâmica recém-colocada, onde os rodapés tinham desenhos coloridos pintados à mão por crianças acolhidas com suas mães na Casa Violeta. A porta se abriu sem esforço, como sem me esperar, e fui recebida por um aroma que me fez sorrir de forma quase involuntária. Menos chá de camomila com hortelã. O preferido das tardes de partilha, das conversas entre mulheres que, como eu,
precisaram costurar seus pedaços. A sala estava cheia de cores, de vida, de almofadas espalhadas no chão e vozes femininas que ecoavam como música suave entre as paredes que um dia guardaram o silêncio mais cruel que eu já conheci. E ali, no meio daquele novo mundo que floresceu, onde um dia eu só vi medo, estava a pequena Sofia correndo de um lado para o outro, com um desenho nas mãos e os pés descalços batendo no piso. Como quem diz ao mundo que infância é lugar de liberdade e não de dor. Me aproximei devagar do antigo corredor, menos aquele mesmo corredor estreito que, na minha infância, parecia infinito, nas madrugadas em que eu ouvia o ranger da maçaneta. Agora, ele era iluminado por pequenas lâmpadas, coloridas e por molduras com frases escritas pelas mulheres que passaram pela casa. Li algumas enquanto caminhava. Eu sou mais forte do que o medo. Meu corpo é meu templo, a dor não me define, me revela. As palavras pulsavam em mim como pequenos tambores de coragem. Cheguei até o que antes fora meu quarto. O cômodo havia sido transformado num ateliê de costura e artesanato, com tecidos empilhados em prateleiras maquinas modernas. E uma parede repleta de bordados pendurados como bandeiras de resistência. Em um deles li: ela venceu. Sentei-me em uma das cadeiras, passei os dedos pelo tecido e respirei fundo. Um passado ainda existia dentro de mim menos. Ele não desapareceu, não evaporou com o tempo, mas agora ele não tinha mais o poder de me aprisionar. Ele apenas coexistia com a mulher que me tornei. Márcia se aproximou sorrateira, como sempre fazia, com aquele sorriso doce e aquele olhar que me atravessava sem me ferir. Tá tudo bem, Helena? Perguntou, com a voz baixa, quase respeitando o sagrado da cena. Assenti com um leve movimento de cabeça, enquanto sentia a garganta se apertar. Sim, só tô sentindo. Tudo. Ela se sentou ao meu lado e colocou a mão sobre a minha. Você vê o que construiu? Olhei em volta e vi não apenas o U que eu tinha ajudado a criar, mas o que eu tinha conseguido ressignificar. Vejo sim. Mas sabe o que mais eu vejo? Que o que construímos não é só para nós, é para todas as que ainda vão chegar. Práquelas que ainda estão caladas. Cada pedaço desta casa agora grita por elas. Márcia apertou minha mão com mais força e disse: e você é a voz disso tudo. A voz que rompeu o ciclo. E naquele momento, entendi que a maior justiça que eu poderia ter alcançado não era a condenação de ninguém, mas a libertação de tantas. Mais tarde, reunimos todas na sala para uma roda de conversa especial. Era aniversário de 1 ano da nova fase da Casa Violeta e decidimos celebrar com relatos. As mulheres começaram a contar como chegaram até ali. Umas fugidas no meio da noite, outras mandadas por assistentes sociais, algumas encaminhadas por vizinhos que ouviram gritos do outro lado da parede. Cada história era uma ferida aberta que começava a cicatrizar. Quando chegou minha vez, fiquei em silêncio por um momento, olhando para cada uma delas. E então falei: durante muito tempo achei que minha história terminaria com vergonha. Achei que envelheceria sem jamais ter falado. Mas um dia algo em mim gritou mais alto. E eu percebi que se eu não desse voz à menina que fui, ela morreria sufocada dentro da mulher que sou. Então falei. E falar me trouxe até aqui. Hold. Essa casa é o símbolo de que a dor não tem a palavra final. A gente tem. A gente escolhe o que fazer com ela. A sala ficou em silêncio. E o silêncio dessa vez era reverência, não medo. Antes de ir embora, caminhei até o quintal. O antigo terreno abandonado agora era um jardim. Borboletas voavam entre as flores. E havia um balanço preso numa árvore, plantada meses atrás pelas mulheres da casa. Me aproximei do tronco e toquei a madeira. Estava firme, crescendo forte, sem pressa. Ao lado dela, um banco de madeira tinha uma placa com uma frase gravada: aqui mora a cura. Sentei ali, fechei os olhos e deixei o sol tocar meu rosto. Por um instante pensei em tudo o que deixei para trás, os pesadelos, os olhares duvidosos, o silêncio da minha mãe, a cegueira de Carlos, a própria morte do meu pai, que mesmo sendo o fim dele, não havia sido o fim da minha dor. Mas agora,
Era o fim desse ciclo, porque tudo o que precisava ser dito foi. Tudo que precisava ser enfrentado, eu enfrentei. E tudo que eu jamais pensei que fosse construir estava ali, diante de mim, vivo, quando levantei para ir embora, olhei uma última vez para a casa. A luz do fim da tarde tingia as paredes com tons dourados, e as janelas refletiam o céu limpo, sem nuvens. Uma menina saiu correndo pela porta da frente e tropeçou nos próprios pés e caiu sentada na grama, soltando uma gargalhada alta. Atrás dela, uma das voluntárias correu para ajudá-la, mas a menina já estava de pé, limpando os joelhos e dizendo: "Tô bem, já levantei." Sorri e dentro de mim, aquela voz interna que tanto tempo ficou calada sussurrou com orgulho: "Você também, Helena. Você caiu, mas já levantou." E, com a certeza de quem finalmente se pertence, atravessei o portão com passos leves, sabendo que, a partir dali, o que me guiaria não era mais a dor. Era a liberdade. Era a paz. Era o amor que, mesmo depois de tudo, ainda encontrou lugar para florescer.